Olá, ouvintes! Começando mais um podcast Tá de Clinicagem, podcast feito para internos, residentes, qualquer pessoa que quiser discutir um pouquinho de conhecimento médico, de educação médica. Boa. Valeu. Aqui quem fala é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. E nesse episódio de hoje, o tema é o paciente pergunta. Vão ser podcasts variados que vão ser no temas que são corriqueiros do dia a dia, às vezes uma pergunta que te pega no contrapé, numa consulta. E a ideia é trazer a dúvida do paciente com uma dúvida nossa também. Esse é o todo dia. Todo dia. Esse é um bloco diferente que a gente está querendo fazer, né? Já tentando trazer essa questão do dia a dia. Só dar um aviso, né, no começo. O objetivo desse podcast é educação médica. Exato, isso aqui não é para você usar para o seu aconselhamento individual médico. Se você precisa de com algum problema médico, procure o seu médico. Para isso, aqui a gente está nosso foco em educação. Processem a gente. Exato. Por favor, Tem gente com medo aqui, né? Mas e aí? Qual que é a pergunta hoje, João? A pergunta é a seguinte: doutor, esse remédio dá câncer? Nossa, gente, é difícil, né? Bom, quando o paciente chega com essa pergunta para você, é o tipo de pergunta que causa uma grande discussão entre médicos, né? Com certeza. Principalmente porque envolve muito questões metodológicas de estudos e como é que você vai explicar isso para um paciente. Muitas vezes, quando se acha uma relação causal entre uma medicação e uma doença, às vezes o paciente começou a ter sintomas da determinada doença, começou a tomar uma vitamina, alguma medicação e depois desenvolveu a doença e aquilo é um fator confundidor. Isso acontece muito nesses trabalhos aí que relacionam câncer com medicações, porque são trabalhos retrospectivos, então é difícil eliminar esses fatores confundidores. Às vezes são aquelas análises que depois que a droga caiu no mercado, eles viram às vezes efeitos adversos quando a droga foi distribuída em larga escala, né? Tem que fazer a diferenciação importante entre associação e causalidade, né? Isso. Uma coisa é a droga estar associada a câncer e outra é ela ser a causa desse câncer, né? Isso é bem difícil de fazer. A causalidade é bem difícil de estabelecer, né? E assim, uma frustração que eu sei que não fui só eu que tive, quando a gente estava estudando para fazer esse episódio, é que pesquisando, cara, é muito fraca as associações, né, bicho? Você olha assim, não, vai ter um monte de remédio que dá câncer, vai ter um monte de coisa pra falar. E assim, sei lá, tudo que você não compra tanto, né? Esse paciente chega com essa pergunta: doutor, esse remédio dá câncer? Fala não pra ele. Pronto, a chance de você estar certo é alta, né? Bom, acabou o podcast. Não, mas eu acho que também deve ter um viés aí da pesquisa, porque é difícil você achar alguém que queira patrocinar isso, né? Porque pensa assim, você está querendo patrocinar um estudo grande, importante, de que um remédio é ruim. Quem que vai patrocinar isso? Vai ser uma grande empresa contra a outra para derrubar. Vamos financiar esse cara aqui por debaixo do pano para ver se derruba. A importância é grande aí da gente ter estudos financiados publicamente, estudos com financiamento público, né? Exato. Pra gente encontrar isso. O que você achou de relação aí de causalidade quando você estudou, Fred? Cara, causalidade eu achei nada. Eu só achei associações. Quais foram as associações? Então, assim, um que a gente viu uma novidade aí, pelo menos nos últimos anos, é de hidrocloro. Não sei se vocês ouviram isso. Então, hidrocloro a gente já sabe... Na verdade, hidrocloro entra naquele grupo dos tiazídicos, hidrocloro, endapamida e clortalidona, que são os principais que a gente tem no Brasil. Mas os tiazídicos, eles são fotossensibilizantes. Então, eles dão várias alterações de pele já. E a relação é, será que hidrocloro causa câncer de pele? Essa é a dúvida. Aí é a treta, né? E aí? Aí o que os estudos E mostram? aí a gente está falando de um remédio comum, de uma patologia comum, né? Então achar essa causalidade vai ser muito difícil, né? Os estudos que eu achei, na verdade, uma meta-análise desse ano, dos estudos que foram feitos. Foram 8 casos controles e 2 coortes, todos estudos observacionais, e vários mostraram relação com... Todos, na verdade, mostraram relação com câncer de pele, o escamoso e melanoma. O basocelular tem quase nenhuma relação, mas os outros têm uma relação muito importante. Melanoma, aí você pegou, hein? Peguei. Exato. Porque se for só escamoso, esse aí, né? melanoma ruim. Só que aí eles viram só que aí qual que era a relação? Alguns deles mostravam dose. Então, dosagens de 50 mil ou mais estava mais relacionado, 50 mil miligramas. Cumulativo, né? Isso. Tá. E 200 mil ou mais era o que estava mais relacionado. Eu tô fazendo a conta na minha Eu fiz cabeça a aqui. conta. É difícil, Eu tava vamos lá. aqui, ó, peraí. Vou te passar a conta. 50 mil, 25 ao dia,
Então, dividir 50 mil por 25, eu já fiz. Ah. Vai dar 2 mil. 2 mil por 365 vai dar 5 anos e meio. Ah, mano. E o outro... É os 5 anos do bifuncionado, então, né? Vai ter o Holiday do Holiday, hidrocloro de azida. Mas o mais relacionado é 21 anos, que é 200 mil miligramas. Aí seria 21 anos para a pessoa começar a ter esse mais risco. E olha que tem gente usando 21 anos mesmo, né? Tem hidrocloro, hipertenso. Com certeza. E aqui, clortalidona, eles viram? Clortalidona não, mas tem um estudo com indapamida. E com indapamida Deve ser também efeito tinha de associação. classe, então. A suspeita é essa, que é um efeito de classe, mas os maiores que a gente tem é de hidrocloro. Só que tem um porém desses estudos. Fala aí. Todos foram feitos em países Noruega. nórdicos. Então foi Dinamarca, Estados Unidos, Holanda e um na Europa multicêntrico. Não tem nenhum em África, Latinoamérica, Índia, etc. Latinoamérica. Normalmente Gostou? tem que ser em lugares que consigam trazer para o estudo um N muito grande para achar essa causalidade, ou então mesmo a associação que você está falando. E aí costuma ser em países ou asiáticos, que têm bancos de dados muito bons, Austrália, países nórdicos, porque aqui no Brasil... É que bom, não se é bom lá na Mas Ásia. eu falei que isso é porque eles têm um tipo de pele diferente, né? Sim, Então, será que aqueles- isso não é um fator que predispõe junto A gente tem uma plausibilidade biológica de uma droga que causa fotossensibilidade, então Isso. tá ali na pele, e aí eu acho essa associação. Uma outra droga que... É só assim, será que nos fototipos assim, do Brasil, né? Isso Essa é a só, dúvida. isso só acontece com 50 anos, então isso só vai ser relevante com muito tempo? Mas assim, pensando em N, podia fazer numa aldeia na Ásia que tem 20 mil pessoas, né? Que lá Sim. tem, é bem fácil em recrutar. O Isso, resumo de hidrocloro. todas das duas meta-análises que eu vi foi de que precisa de estudos melhores. Que vários erros metodológicos, mas o N de pacientes até que é grande, 365 mil se juntar tudo. Correlacionar com dados clínicos. Mas diante assim dos últimos diretrizes de hipertensão, assim, você não acha que talvez seja um motivo para um paciente que é muito exposto ao sol você optar por outros medicamentos? Tentando trazer pra prática, né? O que você acha? Assim, a gente não tem embasamento ainda para falar isso. Porque vai usar isso para não usar clortalidona? Eu acho que os benefícios difícil. são muito grandes pra gente parar de usar essas drogas. Tem que estar muito bem comprovado, tem que ser uma evidência muito boa para... Eu não pararia de prescrever. Só você se vai uma por evidência muito boa. Você vai por isso bem. como junto... Por que escolher uma das 3 primeiras drogas, né? Vou Isso. pegar bloqueador de canal de cálcio e cobrar ou o tiazídico. Não escolher o tiazídico por causa disso? Não sei, hein? Pesar isso, eu não sei se é tão importante pra gente pesar isso. Talvez você pese isso conversando com o paciente. Ao mesmo tempo, se o paciente te pergunta, você tem que ser honesto com ele e falar que existe essa possível associação. Exato. Porque às vezes é uma coisa que você, na sua visão de médico, não é tão relevante, né? Mas o cara se apega naquilo, o paciente se apega, não sei, né? E acho que uma das nossas funções também é informar e trazer para ele o que está sendo discutido. Enfim, cada vez mais a gente caminha nesse caminho de uma decisão compartilhada, né? Então, Eu não veria problema de você utilizar ela como uma terceira droga no paciente que é altamente exposto, já que as outras duas também são equivalentes no paciente em geral, sabe? As outras duas eu estou dizendo cobrar e antagonista do canal de cálcio, né? Mas ainda faltam mais estudos, né? Essa vai ser a conclusão de quase todas as que a gente vai falar aqui. Isso. Inclusive uma droga que eu achei que achei associação de fotossensibilidade, é o voriconazol, que é um antifúngico. E por ter fotossensibilidade, foi aventada a hipótese de ter também alguma ação carcinogênica. E o trabalho que eu encontrei foi um trabalho retrospectivo, então novamente aí, com vários problemas de fatores confundidores, pacientes muito mexidos, então foram 455 pacientes imunocomprometidos depois de transplante de pulmão, Nossa. que acompanharam durante 20 anos. O bom que foi um acompanhamento de 20 anos, né? E foi visto 73% mais risco de desenvolver carcinoma espinocelular. Então, assim, foi um resultado relevante, mas uma população bem específica, né? Sim. Não sei se dá para extrapolar esses dados para todo mundo que usa voriconazol. E acho que comparando as duas drogas, uma coisa é o voriconazol, que é uma droga que talvez seja escolha para algumas doenças, talvez esses pacientes a gente precise usar essa droga específica. Quanto o hidrocloro, a gente tem já outras opções. Então, Exato. pensando nisso, tudo bem, o vórico talvez eu use mesmo assim, se ele tiver associação, eu use mesmo assim, porque é necessário para o paciente. Agora, hidrocloro talvez eu consiga considerar, né? só uma reflexão a respeito desses dois efeitos colaterais é que, assim, quem é que, na sua observação,
ia desconfiar que hidroclorotiazida, por exemplo, daria câncer de pele. A gente precisa de grandes estudos para isso, né? Sim. E nunca é tarde, assim, a gente sempre tem que manter a vigilância, né? A hidroclorotiazida é uma droga antiga, que mesmo hoje a gente vê que ainda tem efeitos colaterais que a gente não sabe. Então, assim, eu acho que isso é só essa reflexão, que o nosso poder de observação da natureza, como um indivíduo único, é muito pequeno, né? A gente precisa desses grandes estudos. É que eu vejo, às vezes, resistência nesse sentido, sabe? Eu nunca vi, né? Eu nunca exato. vi. Eu prescrevo tantas vezes e eu nunca vi. Esse é o problema, Exato. né? Ah, não, você não tem, na minha experiência, eu nunca vi isso, meu amigo. Aí, complicado, né? Sua experiência versus 360 mil pessoas, aí é difícil. Aí fica Mas difícil. esse negócio que você falou é porque agora também a gente tá na época de mais dados, né? A gente consegue inteligência artificial, achar padrões onde a gente não achava antes. Inteligência Ter mais um... artificial é um bom tema para o próximo. Vai ter. Ah, então beleza. Então deixa pro próximo. A outra medicação que eu dei uma olhada, isso aí também dá bastante discussão devido ao uso rotineiro, é o omeprazol, inibidor de bomba de próton. Já tinha uma discussão lá no início, quando foi visto um aumento de neoplasia gástrica em ratos nos estudos iniciais, mas que a princípio não tinha sido visto em humanos. Mas cada vez mais, teve 2 lançamentos de 2 estudos nos últimos 3 anos, um na Suécia e outro em Hong Kong. É a mesma ideia do que o Rafa falou, que são você usar o banco de dados ao seu favor. O estudo da Suécia era 700 mil pessoas, o Hong Kong 60 mil pessoas, e você acompanhar os pacientes que utilizavam e viram a incidência de neoplasia gástrica. E aí foi visto uma associação também. É óbvio que o número de pessoas... esse estudo da Suécia, que é o estudo mais forte, ele tentaram botar em comparação. Quem usava inibidor de bomba de próton e quem usava antagonista histamínico 2, né? E aí que é ranitidina, essas medicações. E aí, só que... Problemas do estudo, né? Muito mais gente utilizando omeprazol, muito mais. E o viés de indicação. Será que o paciente que foi prescrito omeprazol, ele não é um paciente mais grave? Ele é um paciente que tinha sintomas mais expressivos? Tem mais H. pylori, né? Exato. Que falhou com o H2 e por isso foi pro inibidor de bomba. Então, é muitas variáveis que não dá pra você controlar num estudo tão grande assim. Eu comecei a ficar com pena do omeprazol. Porque, cara... É batida de todo lado, meu Deus, né? bicho. É clostrídio. Amanhã vai dar calvície, daqui a um mês vai dar disfunção erétil. A galera quer enterrar o remédio. É na disfunção erétil que para, né? Claramente. Sabe por que eles querem enterrar? Porque ficou barato. Deve ser, bicho. Pô, Porque, polêmico, assim, hein? Polêmico. Eu tô começando Acabou o patrocínio do podcast. Eu tô começando a ficar com pena, bicho. Dá olha o omeprazol assim, ô rapaz, o pobre do omeprazol. Esse estudo da Suécia, ele só colocou pessoas que utilizavam omeprazol por mais de 6 meses. E aí também já tem um outro porém, né? Qual é a população que precisa utilizar o omeprazol por mais de 6 meses? Eu acho que tanto os 2 estudos e todos os estudos de revisão que vieram depois, eles sempre batem na mesma tecla. Precisa mesmo utilizar? A pessoa, ela precisava mesmo dessa medicação? Não foi só uma renovação de receita que a gente está tão acostumado, que parece que às vezes é um problema nosso, local, que brasileiro, mas que está em todo mundo. É você renovar o omeprazol da pessoa e a pessoa nem saber o porquê que ela está utilizando. Prescreve, né? Aí é que vem esse conceito da desprescrição do remédio, isso é né? legal demais. Isso é muito massa. E que até tem, assim, guidelines orientando desprescrição. Tem paciente que agradece, né? Nossa, Putz. menos um remédio. Não, Mas é difícil desprescrever algum remédio. Muito difícil. Antibiótico aí, meu amigo. Não, aí acabou. Acabou, né? Tem que ser cabalístico. Não, e o paciente quer algum remédio às vezes, né? Você falou que o paciente que às vezes acha bom que não tem mas tem um que fala assim, mas eu vou ficar sem remédio. Isso existe também, Isso, né? e Eu em tô parte... saudável? Mas em parte isso eu acho que é culpa nossa, culpa dos médicos. Mas Assim, eu acho que é falta de longitudinalidade. Se você consegue 10 consultas com o paciente, você vai conseguir a confiança dele para tirar. Agora, na primeira consulta e você tira a medicação, ele vai falar... Chegou o Metronomes agora, já tá sentando na janela, né? Não, Exato. Também, mas Isso é assim, verdade, eu acho que tem muitos, assim, tem muita... Assim, o que é a impressão que eu tenho, né? Tem muito médico que quer dar um cala-a-boca logo, passa o remédio e ela fala no próximo paciente, Isso é entendeu? verdade. Óbvio que existem pressões de atendimento em quantidade, volume, mas eu acho que a medicina está mudando por um tipo de pagamento e um tipo de olhar mais baseado em coisas relevantes, porque
eu acho que também deixar essa mensagem. O que é bom para o paciente é bom para todo mundo. Tá? Nem todo gestor, nem todo mundo ainda tem essa visão, mas eu acredito que a gente vai chegar lá um dia. E a pergunta agora é, o omeprazol é a nova quinolona? Putz, o omeprazol nós estamos na 10ª divisão do campeonato das drogas, né? Tá foda. Mas assim, resumindo é um estudo assim que tem muito problema, que não é perfeito, né? Mas que ao mesmo tempo tem pessoas utilizando o omeprazol por mais tempo do que necessário. Se já começa a se ver uma associação, será que já não está na hora da gente ver se esse remédio realmente precisa? E eu acho que o que é importante aqui desses estudos grandes é, primeiro que é um pontapé inicial para fazer um estudo controlado, randomizado, um trial bem feito, né? E segundo que é mais um fator ali na lista de complicações, de efeitos adversos, eventos adversos causados pelas drogas, por exemplo, o omeprazol, osteoporose, né, paciente idoso, já está até no critério de BIRS desse ano de 2019 como que não deve ser usado, estava no último, mas continua nesse, é o prozarranitidina, então são vários fatores que a gente tem que ir somando ali para decidir uma droga. E que às vezes esses fatores individuais, esses efeitos colaterais individuais não tem um peso muito grande, mas quando você os reúne, né? Exato. Boa. Agora, uma droga que tem uma relação um pouco mais direta e bem estabelecida com o câncer é a ciclofosfamida, que é um remédio que não é de uso tão comum, né? Um remédio que é usado mais no âmbito da reumatologia e da oncologia, mas existe uma relação bem estabelecida de ciclofosfamida com câncer de bexiga, certo? Isso pode acontecer tão cedo quanto 7 meses após o uso da droga e até 15 anos depois. E assim, as pessoas que têm maior risco foram os que tiveram um episódio de hematúria após o uso de ciclofosfamida. Quando isso aconteceu, o risco foi ainda maior. É a hematúria que ainda salvou a bexiga, né? O medo é da ciclofosfamida destruir a bexiga da pessoa, né? Aí é que entra uma droga meio... Eu acho muito assim... Mágica. Fitoterápica, é uma coisa parece que da Índia, assim, sabe? E é uma coisa, a flor de lótus, a meta tá aqui dentro, Eu vi esse estudo da ciclofosfamida, tem alguns, né? Então tem uns assim de 40 anos atrás que eles acharam a associação primeiro em doença de Wegener, que aumentava em 9 vezes, e aí depois viram em outras doenças aí. Mas é interessante que a ciclofosfamida, né? Ela tá no rol ali daquelas drogas que, bom, passa ali pela urina, passa agredindo o urotélio e aí pode causar um efeito carcinogênico, né? Então, o que tá na urina, passando ali pelo urotélio, pode causar efeito carcinogênico. Muitas drogas foram estudadas sobre isso, sobre esse tema. O próprio cigarro, né? O próprio cigarro é uma coisa que não deixa de ser uma droga que está muito relacionada com neoplasias uroteliais, né? Exatamente. Eu encontrei várias associações, mas assim, associações que não são tão importantes de ser comentadas. Por exemplo, as glitazonas, que tem uma associação, mas é uma evidência muito fraca. Pioglitazona, por exemplo, causando câncer urotelial. Mas a evidência fraca não pararia de prescrever por causa disso. Que é um remédio também que a gente prescreve pouco hoje em dia. Né? O Rafael não pararia de prescrever. Falei, esse é o doutor, né? Esse é diferenciado. Esse é o doutor. Quem foi que foi julgado porque prescreve captopril? Foi o Fred. Né? Fred meteu o captopril, a galera torceu. Acho que deu pra entender. Não tá mas proibido. captopril é melhor que pioglitazona. Falei aqui. Putz, bicho, aí é uma briga feia. Só que você falou do Mesne aí, que a droga parece fitoterápica, né? Coisa, né? A gente tá aí numa era de tudo que é natural é bom. É holístico, né? Assim. Eu tava lendo um livro há alguns anos atrás e ele falava assim, basicamente uma droga que é natural, é fitoterápica, é uma medicação que tem um efeito ali ativo que não foi estudado ainda. O que é que você tava lendo? Pô, Dungeons and Dragons? O que era que eu tava lendo? Quando ele falou, tinha que ver uma coisa new age. Exato, uma coisa assim, porra. A história das ervas. Uma parada uma coisa mesmo, chinesa. Imagina um conto druida assim. Vai ter É uma podcast runa. sobre erva. Tá na pauta, né? Tá na pauta. E aí eu encontrei uma associação de uma droga que a gente não usa aqui. Bom, de uma erva que a gente não usa aqui no Brasil, mas é muito usada na China, e acho que fica como exemplo para tantas ervas que a gente usa aqui, né? Pô, a gente tem a Amazônia aqui, quanta droga que tem naquelas plantas ali, né? E coisa boa e coisa ruim, né? Tá bem. Vamos lá. Vamos lá. Na China, eles têm uma medicação que chama
Ácido Aristoloque, para de rir, João. Vai, mas... Concentra, quero os poderes de concentração, Rafael. Seriedade. O ácido aristolóquio Pô, eu é pareço uma um erva cara, que é né? usada há séculos para tratar inflamação, para tratar artrite reumatoide. E aí nos anos 90 tinha um pessoal lá na Bélgica, na década de 90, usando para emagrecer. E aí descobriram que elas estavam tendo doença renal crônica e desenvolvendo câncer. Então na biópsia começaram a ver que dava nefrite intersticial crônica e causa câncer no telhado. Isso Então, é eu outra acho que- sacanagem. eu acho Tudo que pra emagrecer dá ruim, né, bicho? É pra ser gordo. O que me impressiona é que faz muito tempo que a pessoa inventa coisa pra emagrecer, Muito cara. tempo, Isso, né? bicho. Muito tempo. E aí fica o exemplo. Imagina a aí história, de uma o cara veio da China pra ter uma parada que emagrece que você não tá entendendo. Marco Polo, né? Voltou. Cara, tem uma parada top aqui, hein? Nossa, que maldade. Aí Eu o cara acho tem que um fica- câncer, começa a emagrecer. Nossa, que Eu maldade. acho que fica o exemplo. Nossa, Fica o exemplo. velho. O O quê? Fred acabou de falar que a pessoa emagrece porque tem câncer. É Não, por isso que ela pode emagrece. acontecer. Não, falei que isso Que pode pesado. acontecer. É uma associação que pode existir. É possíveis Verdade. explicações aí, Verdade, né? Possível explicação. Mas o que eu acho que fica de lição é que nem toda droga natural é boa, né? É inócua, né? Fitoterápica Ah, E é sim, é. inócua. Eu fui pro Peru agora e ninguém vai no médico pra tomar acetazolamida pro mal de altitude. O cara para com uma van no meio da estrada, antes de pegar a trilha, chega um peruano com um bule todo enferrujado, uma lhama filhote no braço, oferecendo lá o chá de coca e todo mundo tomando, cara. É, Não, loucura. é loucura. Cara, não vai dá. ter um podcast dos contos de ervas e o Rafael. Assim, ó. Rafael e as ervas. Cara, E com essa história maravilhosa de erva, a gente encerra o podcast, esse episódio. O podcast Tá de Clinicagem tá no Instagram. Tá no Instagram, tá no Exato. Twitter, @tadeclinicagem. boa. Lembrar que você pode enviar e-mail pra gente também, tadeclinicagem@gmail.com. Podcast semanal aí, né? É Com isso aí. temas da clínica médica. E a Se próxima vez que tiver alguém usando omeprazol e hidrocloro e perguntar se o remédio dela dá câncer, você já sabe alguma coisa pra falar, né? É isso aí. Basicamente o que a gente não falou aqui provavelmente não dá. Até agora a gente não sabe, né? Exato. Qualquer dúvida, reclamação ou apontar uma heterogenia nossa, fique à vontade. Valeu, pessoal. Valeu. Falou, valeu. Ou